turma, hoje estaremos vendo sobre perímetro e área de uma figura, de um polígono, tá certo? A professora vai estar agora compartilhando com vocês a tela, para nós estarmos estudando esse tema que foi o assunto agora e está sendo das atividades, tanto do Classroom quanto das atividades impressas. Este tema, então, está relacionado de área e perímetro a grandezas e medidas, porque estaremos, na sequência, vendo ainda medidas relativas à medida de tempo, à medida de comprimento e outros afins. Hoje será área e perímetro. A unidade temática, então, nós vimos o objeto do conhecimento seria medidas, né? O objetivo, a competência que nós vamos estar desenvolvendo segundo a BNCC e também as habilidades. Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o contorno, então, de uma figura, de uma imagem, ou outras medidas que nós podemos ver no nosso dia a dia, que a professora estará exemplificando aqui. Ela pode ser medida em centímetros, metros ou quilômetros. Em centímetro, nós usamos em minúsculos cm, metro m e quilômetro km. Tá? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, ou seja, dos comprimentos, que corresponde ao contorno de uma figura ou contorno de um determinado terreno, tá? Dependendo daquilo que nós vamos estar medindo. A área já não é o contorno, a área é a superfície que pode ser de um terreno, de uma figura, tá? Aquilo que está preenchido, e sua medida é feita em quadrados. É como se nós colocássemos vários quadradinhos ali, que esses quadrados têm que estar ou de 1 em 1 centímetro de todos os lados, 1 metro de todos os lados, né? Ou quilômetros de todos os lados. Centímetros, então, nós botamos cm, mas colocamos esse 2 menor e mais lá no alto, né? Sobreposto ali depois do símbolo da medida, tá? Que esse símbolo desse 2 pequenininho, ele quer dizer quadrado, tá? Significando que foi uma área que tem todos os lados de igual tamanho. Metro também quadrado e quilômetro quadrado. E se calcula uma área multiplicando o comprimento, que seria a base, ou se fosse o caso de uma figura, tá? Vezes a sua altura. Aqui a professora dará um exemplo em um polígono, né? De 3 lados, um triângulo equilátero, porque ele tem todos os lados iguais. Então, o perímetro aqui seria este contorno. Aqui, no caso, nós temos 5 metros, tá? Como ele é equilátero e todos os lados têm a mesma medida, o perímetro total deste polígono, o perímetro seria de 15 metros, tá? 5 mais 5 mais 5. A área já não se refere aqui ao contorno, mas se refere ao preenchimento. Aqui nós temos uma figura, né? Plana, poligonal, triangular, e aqui seria a área dela. Nós não vamos estar trabalhando agora a área do triângulo fora da malha, só se for da malha, tá? Na próxima série, no próximo ano, vocês vão estar vendo. A princípio, assim, a professora está dando uma explicada, o triângulo, quando ele é equilátero, ele nada mais é do que a metade de um quadrado. A professora vai dar um exemplinho aqui, ó, se eu botar ali, ó, embaixo, é como se fosse um triângulo dividido a metade, virado do lado inverso, né? E o outro se colocasse ali. Então, na verdade, se for ver a fórmula disso, seria a base ou o comprimento vezes a altura dividido por 2, porque um triângulo é equilátero, tá? E tem também aquele do ângulo reto, também dá para fazer a mesma coisa, né? Então, dividido por 2. Mas esse não é o nosso caso agora, nós não estaremos vendo isso. Perímetro. Aqui a professora coloca o exemplo de uma quadra, tá? Essa quadra tem no comprimento dela 50 metros e tem na altura 30 metros, tá?
ou na profundidade. Então, eu teria que somar todos os lados. Então, se deste lado aqui, assim, eu tenho 30 metros, automaticamente do seu lado oposto também haverá 30 metros. Então, ali eu tenho 50 metros, no seu lado oposto também 50 metros. Eu estarei medindo o contorno. Então, eu farei o quê? Somar todos os lados. 50 metros, mais 30 metros, mais 50 metros, mais 30 metros, e eu teria o total de perímetro de 160 metros. Agora, veremos a área. Colocando novamente aqui uma quadra, e sobre ela eu lancei aqui uma malha, tá? Um quadriculado. E a maneira de se calcular uma área de uma determinada figura, ou de um determinado terreno, é multiplicar a sua base ou seu comprimento pela altura dela, né? Ou pela largura dela, né? Então, aqui vamos ver em metros, vamos colocar como considerando metro. Então, cada um desses quadradinhos teria 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, ou seja, seria 1 metro no quadrado. Então, por isso que se diz metros quadrados. Então, quantos quadradinhos caberiam dentro desta malha ali? Fazendo a contagem, eu tenho no seu comprimento, eu tenho 12 quadradinhos. E na sua altura, eu tenho 10 quadradinhos. Então, eu teria que multiplicar 12 por 10. E eu terei agora, de área, 120 metros quadradinhos. Então, aquele 2 significando o quadrado. Se nós formos contar aqui, vocês vão ver que eu tenho 10 aqui, ó, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, 100, 110, 120. Então, 120 metros quadrados. Outro exemplo de perímetro e área. Vamos imaginar aqui uma sala. Isso no concreto, no dia a dia, vai um mestre de obras, vai um engenheiro, vai um pedreiro, vai até o papai e a mamãe fazer alguma reforma na casa, e eles querem ver o perímetro de uma sala para poder colocar o rodapé da sala. Então, o rodapé seria o perímetro. Então, o rodapé que eu vou medir para colocar, vou medir o perímetro para colocar o rodapé. Mas se eu quiser colocar o assoalho ou um piso cerâmica, tudo, então eu preciso medir ali a área, a superfície. Que seria no meio ali. Então, ao redor, eu somaria. E no centro, eu multiplicaria, tá? O comprimento vezes toda a largura da sala. Então, se essa sala, digamos, tivesse de comprimento 5 metros, na largura 4, eu botaria 5 vezes 4, eu teria 20 metros quadrados. E aí eu vou calcular quantas tijoletas, quanto piso ou quanto de assoalho cabe em 20 metros quadrados. No rodapé, então, eu vou ver se o rodapé se deu 5 e 4, então eu vou ter 5 mais 5, 10, mais 4 mais 4, 8, então são 18 metros de rodapé. Tá? Às vezes ali tem uma diferença, porque vocês viram que há uma reentrância naquela parede ali, então provavelmente a metragem é até um pouquinho maior, mas seria medir todo o contorno da sala. Cálculos de perímetro e área na malha. Aqui nós temos um sorvete, e esse aqui é um modelo que a gente encontra, né, muito na internet para poder bordar, né, bordo aquele ponto cruz. E a professora usou essa mesma imagem para explicar para vocês o perímetro agora. Então, nós vamos contornar todo esse desenho de sorvete, então vocês vejam que é um desenho. Eu não estou falando do sorvete inteiro, né, porque já seria outro tipo de cálculo. Então, eu estou falando se tivesse desenhado numa malha um sorvete, então nós vamos ver o contorno do sorvete, o quanto mediria, o seu perímetro. E vamos ver em centímetros, porque a não ser que fosse uma figura muito gigante para nós colocarmos em metro. Então, aqui, ó, o contorno seria todo esse aqui ao redor, onde a professora está pontuando de vermelho. Este seria o contorno. Então, eu teria que contar, levando em conta, digamos que no meu cálculo, cada um desses quadradinhos tenha 1 centímetro, tá? Então, eu vou contar 1 centímetro, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, todos aqui no total, a professora já contou, nós temos
ó, 1 centímetro, 96 centímetros, ou seja, de contorno nós temos 96 quadradinhos, portanto, nós temos 96 centímetros. Aqui a professora vai tirar a figura do sorvete para vocês verem como ficaria o contorno. Isso é o perímetro. E aqui um exercício, ó, perímetro é a soma das medidas dos lados, quando no caso é um polígono ali. Então, nós temos também ali um triângulo equilátero, tá? 18 centímetros, 18 mais 18, eu posso botar também direto 18 vezes 3, porque todos os lados têm tamanho igual. Ali eu tenho outro polígono, tá certo? É um quadrilátero, então você faria 4 centímetros mais 12 centímetros mais 6 centímetros mais 7 centímetros e você teria o perímetro. Naquele retângulo ali, então eu tenho 15 centímetros, o outro lado é igual, né? Então, é irregular, então nós vamos ter 15 mais 15, embaixo eu tenho 9, mais 9 no alto, então 15 mais 15, 9 mais 9, somando teremos o total. E no quadrado, 42 centímetros. Se é um quadrado, todos os outros lados também terão 42 centímetros. E seriam esses os cálculos e o resultado. Aqui veremos, então, outro exemplo para calcular área. Nós usamos ali o exemplo dos azulejos na parede. A professora vai colocar em centímetro, como se fosse 1 centímetro, mas nós sabemos que o azulejo não tem só 1 centímetro, que é muito pequenininho. O azulejo normalmente tem ou 50 centímetros, tá? Ou 25 centímetros, se é menor. Se ele for 50 centímetros, para dar, por exemplo, 1 metro de azulejo, um azulejo maior, né, bem grandão, então ele teria 2 azulejos assim e 2 no alto, que daria 1 metro quadrado, tá? 1 metro e 1 metro, tá? Então daria 4 azulejos em 1 metro quadrado. Se ele tiver 25 centímetros, é claro que nós vamos ter 25 mais 25 mais 25 mais 25, que vai dar 1 metro assim, para o alto também. Então, 4 e 4 assim. Nós teríamos ao total 16 azulejos para poder dar 1 metro quadrado. Então, o que a professora está exemplificando aqui é só uma forma de nós compreendermos melhor. Eu vou considerar o centímetro, tá? Então, que cada quadradinho, cada azulejo ali teria 1 centímetro. Poderia também dizer uma unidade ou um azulejo, né? Então, eu colocaria quantos ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ele está colocando 20 azulejos. Se cada um seria, né, em centímetro e 1 centímetro, então seria 20 centímetros quadrados. Então, isso aqui é hipoteticamente, tá? Porque um azulejo tem muito mais do que isso. E o 2 lá em cima, a professora está frisando bem, porque significa metros quadrados, tá? Ou centímetros quadrados, ou quilômetros quadrados. É o símbolo de quadrado, né? É o 2 em tamanho bem pequenininho e acima da descrição da medida. E aqui uns exercícios que vocês podem fazer, tá? Para treinarem, para poder aprender melhor, calcular e depois assinalar a resposta correta. Então, nós temos o garotinho, né, que irá pintar uma tela que tem 90 centímetros de altura e 60 de comprimento. Então, qual a área seria dessa tela, que ele vai pintar a tela completa, qual seria a área dela? 400 dá 5,40 metros. Ou 4,500 centímetros quadrados, que seria o mesmo que 4,5 metros, então qual seria o resultado? Então, eu vou ter que pegar 60 centímetros vezes 90 centímetros, ou 90 vezes 60, porque lembrando que a ordem dos fatores na multiplicação, ela não altera o produto, que é o resultado, tá? Lembrem quando nós estudamos sobre as propriedades da multiplicação. E aqui nós temos um quintal com as crianças brincando e um exercício. Um quintal quadrado tem lados com 64 metros. Então, se está dizendo que é quadrado, então todos os lados têm 64 metros. Ajude a criançada a medir a área total deste quintal. E aqui foi o exercício que a professora propôs para vocês. Tá? A atividade, teve um exemplo aqui, a professora colocou de medida diária, dando tipo unidade de medida, o quadradinho. Então, a área ali nós temos 5 quadradinhos que estão preenchidos, portanto, é 5 centímetros quadrados, tá? Porque cada quadradinho desse tem 1 centímetro,
tá? E o perímetro, então, seria o contorno. Então, nós temos ali no contorno de todos esses 5 quadradinhos, nós vamos ter 12 contornos, 12 tracinhos contornando, tá? Então, não é dentro do quadradinho, é o contorno, é por fora. Então, nós temos 12 centímetros. E aqui nesse exemplo, como no exemplo acima, nós vamos responder. Então, a professora colocou o primeiro exercício para vocês lá, a letra A, eu já dei a resposta, que é 5 centímetros quadrados, tá? E vocês observem que a primeira figura, aqui no exemplo de vocês, é diferente da primeira figura que eu propus no exercício de vocês. Então, nós temos que lembrar que uma figura, ela pode ter formato diferente, mas ela pode ter a área igual. Tá? Lembram quando vocês fizeram o Tangram? O Tangram vocês pegaram 12 centímetros por 12 centímetros, que daria 144 centímetros quadrados. Nunca mudou a área. Vocês recortaram, fizeram coelho, fizeram gatinho, fizeram vários bichinhos. O perímetro mudou, porque vocês fizeram uma disposição diferente das figuras planas. No entanto, aquela área que era a parte plana, a superfície dessas figuras, permaneceu sempre a mesma, porque vocês não incluíram novas áreas e nem tiraram aquelas que a professora mandou que vocês usassem para poder fazer as figuras do Tangram, tá? Ali o B, vocês então vão ver, vocês vão contar quantos quadradinhos, né? Considerando que cada um deles tem 1 centímetro, então vai ser em centímetro quadrado, vocês vão contar os quadrados e vão colocar ali. Na letra C, a mesma coisa. Então, todas elas. E o perímetro, vocês irão contar ao redor, deu ao redor da área. Esta outra que a professora propôs para vocês, também é um desenho, não é uma melancia, tá? Ela não seria uma figura em 3D. Esse desenho, normalmente, a gente encontra para quem faz o bordado em cruz, ele precisa esse desenho na malha quadriculada, tá? Para poder fazer certinho, aquele bordado em cruz, nos panos, no seu artesanato. Então, a professora pediu ali que vocês procurassem qual a área da parte da casca, que é um tom verde ali, aquela parte mais escura que estava ao redor. Quem tem ela xerocada em preto e branco, então vai ver que está aparecendo em cinza e preto ao redor. Então, toda aquela partezinha verde ali, vocês vão contar a área e vão ver quantos quadradinhos há, qual é a área em centímetros quadrados. E depois vocês vão perímetro. Então, perímetro vocês vão, como é toda a casca, vocês vão contar todo ao redor da casca por fora e também ao redor da casca por dentro da casca. E aí vocês verão se a área é 53 centímetros quadrados e o perímetro 60 centímetros, se a área é 41 centímetros quadrados e 60 centímetros de perímetro, se é 47 centímetros quadrados de área e 53 de perímetro, e a área pode ser 41 centímetros quadrados e o perímetro 62 centímetros. Então, vocês vão contar, vão verificar e vão assinalar a pergunta correta, a resposta correta. A mesma coisa no barquinho que a professora colocou para vocês. Esse barco não está em 3D, ele é de um desenho também, numa malha, para que vocês observem, tá? Então, a professora pede, considerando a vela do barco e a área do casco, que está em azul, e a vela, que está em laranja, assinale a alternativa correta se essas fossem em metros. Então, a parte da vela que está em laranja, vocês vejam que tem quadradinhos pela metade, mas se eu tenho uma metade de um quadrado, que é um triângulo, lembra que a professora falou, e mais outro triângulo, eu formei um quadrado. Então, vocês vão contar ali quantos quadradinhos completos dá e quantos pela metade, e vai dar a resposta lá em cima. E o mesmo vocês farão com o casco do navio. E esta é a nossa aula. Ele não é um assunto complicado, mas essa é a base para que vocês estejam aprendendo melhor sobre área e perímetros. Nas séries seguintes também existem bastante macete para a gente aprender as fórmulas de cálculo, né? Eu lembro que quando a professora era criança, era tão difícil, a gente tinha que decorar, mas depois que a gente pega no concreto, vocês vão ver que é muito fácil medir a área de um losango, a área de um
de um triângulo, a área de um trapézio, sabe? É muito fácil fazer essas medidas, tá? Quando nós olhamos no concreto e principalmente quando nós usamos a malha para fazer esses cálculos, tá bom? Dúvidas, entre em contato com a professora. Um grande abraço.